acha que é um movimento muito rico, né? A gente entende que foi um movimento que surgiu em apoio à nossa greve, né? Mas logo trazendo suas próprias pautas, né? Desde a primeira escola ocupada, que foi o Mendes Moraes, até a gente ter essas mais de 70 escolas. O Ministério Público teve nas escolas, Defensoria Pública teve nas escolas, né? Tivemos juízes nas escolas, todo mundo vendo que o movimento de ocupação era um movimento de apropriação do espaço no melhor dos sentidos, né? Deles realmente, nesse momento que a gente vive de crise na educação, deles, né, quererem discutir que escola que eles querem, né? Eles, em várias escolas, eles capinaram a escola onde tinha capim, né? Eles consertaram problemas hidráulicos e elétricos em escolas, né? Encontraram comida podre, encontraram uniformes que estavam armazenados, encontraram material didático, né, instrumentos musicais, salas fechadas, quer dizer, foi um movimento muito rico, foi um movimento muito pedagógico, né? A gente entende que na luta se aprende muita coisa também. O problema é que a secretaria, ela apostou imediatamente na desmobilização, né, na falta de negociação, na deslegitimização desses espaços, desse movimento. E a gente tem uma série de indícios do envolvimento de profissionais da Secretaria de Educação com o movimento Desocupa. A gente entende que o movimento Desocupa não é exatamente um movimento, ele é o resultado da incitação de profissionais, sejam direções escolares, sejam profissionais das metropolitanas e regionais da SEDUC, seja do próprio primeiro escalão da SEDUC, né, a incitação contra o movimento de ocupação de escolas. O que a gente verificou e a gente vai encaminhar para o Ministério Público, a gente vai encaminhar para a Comissão de Direitos Humanos da LERJ, vamos encaminhar para a OAB, a Defensoria, para todos que puderem ajudar a gente apurar as responsabilidades da Secretaria, que para nós já estão bem evidentes, né, para que isso não volte a acontecer. A Secretaria, que tinha um quadro, poderia ser especializado ou não, era um quadro muito tecnocrático, que na hora de você enfrentar uma crise política real não tinha a menor condição de fazer isso. E muito pelo contrário, incitou a violência e gerou uma série de casos onde estudantes ficaram feridos, profissionais de educação ficaram feridos e escolas foram depredadas pelo movimento Desocupa. Então a gente entende que não é exatamente um movimento, mas é o resultado da incitação à violência da SEDUC. A gente está vivendo uma conjuntura, uma polarização política muito grande, que o movimento Desocupa, né, ele representa o outro lado também, né? O que a gente viu de muito bonito nesse movimento de ocupações é que, além da pauta pedagógica, da pauta política, eles queriam debater situações de opressões, por exemplo, né, de machismo, de racismo, de homofobia. Isso foi uma pauta de debate em todos esses movimentos de ocupação. E o que a gente viu nos grupos incitados pela SEDUC foram falas misóginas, machistas, né, situações de racismo, quando a gente via policial em algumas escolas, polícia militar chegando em escolas da periferia, onde a ocupação era mais de estudantes jovens e negros, né, a posição da polícia era completamente diferente do que é na porta do André Cavalcante, né, do Amaro Cavalcante, do André Monroy, que são escolas da Zona Sul do Rio de Janeiro. Então, assim, o movimento Ocupa representa um lado da polarização no Brasil, de fato, sem dúvida. Né? Ocupação de espaço público, né? Defesa dos serviços públicos. Já os grupos incitados pelo Desocupa, né? Incitados pela SEDUC, representam o outro lado. É um braço do Estado disfarçado. É um braço do Estado que continua com as políticas de ataque à população negra, de ataque às minorias, de ataque às mulheres. Então, sem dúvida, a situação das ocupações das escolas reflete em grande medida, né, a conjuntura política que a gente vive atualmente. E a gente teve agora uma mudança no comando da secretaria, né, com Wagner Victor assumindo, né, os estudantes ocuparam a Secretaria de Educação na sexta-feira, houve uma palavra de que não haveria nenhuma desocupação violenta e 3h30 da madrugada chega o choque lá com vários carros, né, coloca os estudantes para fora com gás de pimenta, com bomba, o estudante foi para o hospital, tem gente que está enfaixado, né, tinha uma mulher grávida na ocupação, não havia a menor legalidade na ação, porque a ocupação já estava instaurada, então o prédio não poderia ser desocupado sem um mandato judicial. Então ali tudo o que aconteceu foi errado, né? Tanto que a própria imprensa noticiou, né, a imprensa que muitas vezes blinda esse governo, noticiou criticamente o ocorrido. O Victor, ele anunciou que não iria ter nenhum retrocesso nas negociações, que tudo que já estava em processo de acordo seria mantido. Ele queria, na verdade, numa primeira reunião que a gente teve na quarta-feira passada, ele queria tomar pé da situação,
E nós colocamos os anseios da categoria, que a gente entende que o governo deve fazer algum esforço, não deve se apoiar como uma bengala no argumento da crise, que o próprio governador admitiu para nós que nem sabia que a gente recebia tão mal assim. Profissionais de educação recebem, em média, mais de 40% a menos do que a média dos profissionais com ensino superior. Com todo esse discurso de valorização da educação, isso é um absurdo, isso não pode continuar. Nós temos um cálculo de perdas salariais com inflação de mais de 30% desde o primeiro governo Cabral. Nós entendemos que esse governo é uma continuidade do governo anterior, então nós estamos cobrando, sim, reposição de perdas salariais por inflação. A gente não está pedindo aumento, a gente está pedindo reposição de perda salarial. Então alguma sinalização o governo tem que dar. Nós temos uma lei que garante que 1/3 da nossa carga horária de trabalho deve ser fora de sala de aula, para planejamento, para correção de trabalho, para elaboração de aula. Essa lei de 2008 não é cumprida até hoje. O governo está fora da lei. O governo não paga nosso enquadramento de formação, quer dizer, no nosso plano de cargos e salários, se você faz uma pós-graduação, você teria direito a uma mudança de nível, você teria direito a algum ganho, mínimo que seja, porque esse Estado não nos dá nenhum ganho efetivo para estudar, para você continuar estudando. Então o governo não cumpre essa lei também, que é o nosso plano de cargos e salários. Então o governo está fora da lei. O governo tem que admitir, correr atrás, encontrar os meios de conseguir garantir para estar minimamente dentro da lei e oferecer à nossa categoria algum aceno de melhoria salarial.